Cadê? Mas sim, fizemos. A gente aprendeu de novo regra do produto, regra de tudo quanto é coisa. Mas Sim, vamos revisar a regra da cadeia. Bem, eu vou fazer um problema aqui que envolve meio que tudo de uma vez, tá bom? tá bom. Então, vamos lá. Vai ser x quadrado mais 1 vezes a raiz quadrada de x ao cubo mais 2 sobre x à quarta mais 3. Então, como você pode ver aqui, tá rolando multiplicação, divisão e coisas feias dentro da raiz, o que significa que a gente vai ter que usar a regra da cadeia, não é mesmo? Sim, Então, eu vou começar aqui observando que, assim, de imediato, a gente tem uma divisão, né? sim. Então, a gente pode começar pensando na regra do quociente. Então, se tu tens uma função sobre outra, a derivada, né, vai ser a derivada da primeira, a derivada de baixo, vezes a de cima, a derivada de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal, dividido pela de baixo normal ao quadrado, certo, mano? Isso aqui é a derivada, né? Então tem que pôr o símbolozinho de derivada. Então, para nós, assim, num primeiro momento, falta identificar quem é G e H, né? E depois obter G' e H'. Então, quem que é G? G é x ao quadrado mais um que multiplica. Bem, a gente gosta, quando está trabalhando com cálculo, passar todas as raízes para potências fracionárias, né? Então vai ficar x ao cubo mais 2 elevado ao meio. Ainda não derivei, eu só escrevi. Bem, então agora eu quero derivar, né? O problema é que eu não sei só olhando quem que é essa derivada. Então eu vou ter que fazer a regra do produto, certo? Uma das regras que eu te ensinei ontem, anteontem. A regra do produto é assim: derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Beleza? Sim. Legal. Então, já dá para começar aqui, porque essa primeira parte é tranquila, né? A derivada aqui é 2x, que multiplica x ao cubo mais 2, 1 meio. Tá conseguindo acompanhar até aqui, Isa? Tô sim. Tá. Agora, olha só aqui, moça. Nós, diferente desse caso, que a gente consegue derivar só olhando de cabeça, facinho, né? Aqui a gente não consegue derivar facinho, porque aqui é um bicho feio. Tem raiz, né? Aí já não sai tão bonitinho. Então, o que que a gente faz? Senta e chora? Não. A gente vai ter que fazer a regra da cadeia. Quando a gente olha para a função e não consegue trabalhar com ela direito, né? Mas percebe que com alguma simplificação ela sairia, então você pode usar a regra da cadeia. Então, vamos lá. Eu vou chamar essa coisa aqui de uma letra que eu não usei ainda, FGH, um de L, uma L de X. Então, eu vou dizer que a L de X, esse cara que eu quero derivar, é isso. Muito bem, daí eu olho para esse cara e penso assim, poxa, eu não sei derivá-lo. Mas se fosse apenas U elevado a meio, eu saberia, não é mesmo? Porque daí utilizaria a regra do tombo, né? A regra da potência. O meio cairia, ficaria o meio menos um em cima, aquela história toda. Então, vamos fazer isso. A máquina está ali dentro de U. Eu te ensinei que sempre que a gente cria uma coisa na derivada, a gente pega aí, deriva. Muito bem, então agora eu tenho uma nova função. Não é mais LDX, mas sim LDU. Igual o time lá do Equador. Ah,
Então, beleza, daí fica U elevado a 1/2. Isso você fez algumas vezes para mim na aula passada. Cai 1/2, U na 1/2 menos 1. Aí é só você lembrar que 1/2 menos 1 é a mesma coisa que 50 centavos menos R$ 1. Você fica com uma dívida de 50 centavos, certo? Sim. Ou seja, menos 1/2. Muito bem, só que eu não quero nem o DLDU, nem o DDX. Eu quero o DLDX. Vai ser a multiplicação do DLDU vezes o DUDX. Chain Rule, regra do encadeamento. É uma vez a outra, encadeadas, uma do lado da outra. Agora tá certo. Só que ainda falta passar esse U para termos de X. Que a gente não quer uma derivada que dependa de U. Nós queremos uma derivada que dependa de X. Então vai ficar 3x ao quadrado sobre 2. Quem é U mesmo? U é x ao cubo mais 2. Elevado a menos 1/2. Pronto, derivei. Mas eu quero que você lembre uma coisa. Tudo isso que eu fiz aqui na regra da cadeia é só esse carinha aqui, né? Dentro do colchete, sacou? Então já teve muita Sim. conta antes e tal, né? Só para você ficar ligada que às vezes pode aparecer um problema como esse. Eu vou te falar, se cair um problema como esse na sua prova, agradeça. Porque não é dos mais difíceis, longe de ser um dos mais difíceis, tá? Derivada pode ter Sim. uns negócios cabulosíssimos. Tanto é que, por exemplo, quando eu fiz faculdade, das 40 pessoas que entraram comigo, quando chegou a regra da cadeia, só sobrou 6 na turma. Meu Então, Deus. eu não tô brincando, tô exagerando mesmo. Quando, daí, né, isso, beleza. Ficou 6, mas passaram Sim. 4. Peraí, Diga. sobe um pouquinho. Isso, não, não, aí na última parte. Tá, eu me perdi porque você colocou o 3 sobre o 2 no resultado final. Você e as suas frações, hein? 3 vezes 1/2 é 3 sobre 2, né? Tá, tá bom, tá bom. Tá bom, então tá bom. Entendi. Show de bola. Então tá bom, tá aí a derivada, né? Tá aí a derivadinha do gelinho. Agora vamos fazer o H. O H vai ser mais tranquilo. O H é o cara de baixo, que é x à quarta mais 3. Então o H' é só 4x ao cubo. Beleza? Sim, Pronto, então agora que a gente tem tudo isso, a gente tem todas as peças do quebra-cabeça, só uni-las. Beleza? sim. Então, vamos lá, vai ser um serviço um pouco assim chato, né? Mas é só colocar. Tipo, o problema já tá resolvido. É só colocar os caras no lugar, né? Opa, não é isso aqui. É isso. Esse é o gelinho, né? Que tem gelinho aqui na fórmula, né? Então, gelinha vezes o H, né? Tão grande o gelinho que nem coube na linha direita. Vezes o H menos. Agora a derivada do H, que é essa. Tô só seguindo a regra, tá vendo lá? Sim. Derivada do H vezes o G normal. O G normal, eu marquei aqui em cima, esse cara. Tudo isso dividido pelo de baixo normal ao quadrado, ou seja, o H ao quadrado. É esse cara ao quadrado. Pronto, está resolvido. Daí tem aquela questão: vale a pena simplificar isso aqui? Não. Talvez nem dê para simplificar. Eu acho que não dá para simplificar. Tá? Então você não vai nem tentar, beleza? Tá Vai bom. ficar assim mesmo. O professor que lide, né, com o fato de entender de onde vem cada termo, mas se você fizer passo a passo assim, tá tranquilo, professor. Ele vai entender, tá bom? Se você deixar Sim. as cores certinhas e tal, eu que fui meio Zé Mané aqui de não ter deixado a cor toda certa, mas eu vou deixar porque eu sou também às vezes um pouco chato.
pouco não, um pouco muito chato. Aqui, vezes o azul aqui é azul. Estou falando do H. Tá. Tá, bem, eu tô enrolando aqui por quê? Porque você vai ter que fazer agora, né? Vou deixar uma para você fazer. Tá bom? Depois a Tá gente bom. pode ir para as coisas que você precisa. Limites, coisas do gênero assim. Muito bem, então só recapitulando aqui rapidito o que eu fiz. Eu tinha essa função que eu percebia que ela era divisão, multiplicação, regra da cadeia. Então eu tive a paciência de fazer uma coisa de cada vez. Primeiro, eu percebi a divisão assim de imediato. Poderia ter feito pela multiplicação de imediato? Poderia, mas quis fazer pela divisão. Professor, como assim poderia? Sim. Tipo, imagina eu pegasse esse cara e colocasse aqui. Já não parece agora que tá mais para a regra do produto do que para do quociente? Ó, aqui tu tem uma função que multiplica a outra, tá vendo? Regra do produto. Sim. Agora, se você fizesse pela regra do produto, estaria errado? Não, chegaria na mesma resposta? Sim. Então é tudo uma questão de como você quer começar o problema. Eu quis começar pela regra do quociente. Muito bem, então eu escrevi a regra do quociente aqui e fui buscando as pecinhas da regra do quociente. Observei o G, tive que derivar, daí veja só, o G era essa multiplicação, né? Do jeito que eu observei, o G era a multiplicação. Então eu fiz a regra do produto, ó, derivada da primeira vezes a segunda, ó, essa é a primeira, essa é a segunda, certo? Quando a gente está definindo o nosso G, essa é a primeira, essa é a segunda. Derivada da primeira vezes Sim. a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Essa primeira aqui deriva fácil, a segunda teve que fazer a regra da cadeia. Ó, daí eu comecei a regra da cadeia aqui. Daí eu fiz todo aquele esquema, né? Do tipo, ai, como seria bom se isso aqui fosse U. Então eu chamei de U, depois virou uma L de U, fui fazendo, parari, multipliquei, joguei lá, definiu o H, a galinha, pronto. Muito bem, então agora eu vou te pedir para fazer uma parecida. Vai ser. Tá bom? Ok. Eu vou te mandar o que eu fiz e você vai fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz, tá? Eu quero atenção para você não comer sinais, esse tipo de coisa. Você precisa criar confiança. Então faça tudo bem passo a passo e bem bonitinho para eu poder corrigir. Faça como se fosse para sua prova. Igual ontem, né? Igual ontem você fez tudo muito certinho, tá bom? Tá bom.
Lisa, I'm gonna come with my chair. Why are you running away from me? Lisa, I'm gonna get you.
Olha, acho que eu acabei, mas eu fiquei E muito aí, como é que vai a confusa. continha? Então, é muito número. Eu acho que devo ter me perdido, não sei. Tá, vamos aos poucos. Tem algumas coisas feias. Por exemplo, cadê o sinal de igual? Tá? A hora que você chama isso aqui de G, pô, é G igual a isso aqui, né? Isso parece Tá. chato, mas parece que eu tô fazendo uma coisa inútil, mas, pô, é a primeira coisa que alguém vai olhar, entendeu? Por alguém tendo seu professor, a pessoa que te dá nota. Tem que ter um igual aqui. Aqui também. Daí esse cara você derivou certo. Daí. ahn, daí eu, não- daí eu comecei a não entender bem as coisas. É, ah, tá. Aqui, tipo, você quis usar a regra do produto. Isso. Derivada da primeira. Ah, cadê a resposta, então, quem é G? Quem é. Assim, você não deveria ter chamado da mesma letra, né? Tipo, esse aqui é a G. Daí você aqui chama de G de novo. Devia ter trocado de letra, sacou? Tá bom. Daí por isso você confundiu, entendeu? Eu acho. Que eu já comecei a não entender direito. É, ah, tá bem ruim. É ruim. Tá bem confuso, né? Veja que a minha não tá confusa desse jeito, né? Ainda mais que você tá utilizando esse quadro aí digital, porque quadro digital ou é caderno isso aqui? É, é o meu tablet. Tá, teu tablet, isso. Por que você tá economizando o tablet? Faz as contas todas embaixo uma da outra, que nem eu faço assim, ó. Assim fica mais organizado. Pra começar, né? Faltou igual. Tá, daí agora eu não sei. Não sei o que é isso, né? Tipo, cadê? Aqui tem que ter um igual? Tá. Não tô entendendo nada. O que é isso aqui? É derivada disso? Sim. Não entendi por que aquilo ali é derivada disso. Entendi o que você fez aqui. Definitivamente não entendi o que você fez aqui. Então, eu vou fazer essa conta bem rapidinho para você perceber seus erros. Tá bom. Coisa errada demais para eu corrigir ponto a ponto. Você tá escrevendo mal. Não colocar o igual, cara, é que nem, tipo, fazer um texto e não colocar acento, não colocar vírgula, sabe? Essas coisas necessárias para entender. Pode esquecer do igual. Tá, a gente tá falando de uma divisão de polinômio. Então, imagina, a gente tem um f, g, h, né, a história toda. A derivada vai ser derivada de cima, de baixo normal, derivada de baixo, derivada de cima normal, dividido, derivada de baixo normal ao quadrado. Agora, quem que é g? G é x ao cubo mais 3x ao quadrado. Quer saber? Pra avacalhar mesmo, eu vou colocar aqui elevado a 8, tá vendo? Já vai entender por que que eu tô avacalhando. Por que que eu tô, parece, piorando a conta. De fato, eu tô piorando a conta. Porque eu quero treinar tudo. Eu quero treinar a regra do produto, quociente e cadeia. Ó, agora eu vou fazer a regra do produto, porque tá rolando um produto, certo? Certo. Então eu copio, somo, porque a regra do produto é soma. A derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Legal, tu tá conseguindo acompanhar, porque eu tô fazendo uma conta embaixo da outra, eu tô indicando bem quem é quem, né? Só que agora, olha só, eu não sei quem é a derivada disso.
Ah, professor, mas é só fazer a multiplicação. 8 vezes? Que tá elevado a 8, certo? Eu não Sim, tô afim de fazer essa multiplicação 8 vezes. Então, o que que a gente faz nessa situação? Percebe que se fosse simplesmente u elevado a 8, resolveria fácil, né? Então é aqui que a gente vai usar sim. a cadeia. Então eu vou dizer que a L de x é igual a esse cara aqui. Ou seja, x ao cubo mais 3x elevado a 8. Professor, daria um jeito muito maluco que você estava mostrando, multiplicando 8 vezes ela por ela mesma? Claro, daria, claro que daria. Mas você ficaria o dia inteiro fazendo. E a gente não tem esse tempo todo, né? Então é melhor fazer a regra da cadeia. Vou chamar de U aqui dentro. Daí eu vou derivar, como eu já te ensinei. Ó, tu também tem tantas cores como eu para fazer no teu tablet. Use todas elas. Tô separando bem as coisinhas, né? Agora L de U. Sei que é chato ficar subindo e descendo o pincel aqui, mas é o que nós temos para hoje. Vai ficar U a 8. A derivada vai ser 8 U na sétima. Você sabe o que é uma derivada? Como assim? Tipo, a gente está fazendo uma conta aqui. Tu sabe para que essa conta serve? Acho que não. Derivada é uma taxa de variação. Então, tudo que você vai estudar na sua vida que envolve taxas de variação, você está falando de derivada. Uma taxa de variação super famosa é a velocidade. Ou seja, toda vez que você está olhando o velocímetro do seu carro, ele está mostrando uma derivada para você. Então, note a importância disso, né? Não é só uma conta inútil aí da sua vida. Na verdade, essa conta aqui você vai usar com certeza pro resto da graduação. Tudo. Então é bom que você saiba fazer. Ah, tá bom? Então, olha só quem eu acabei de obter. O DLDU. Que eu vou pintar aqui, ó. Veja, tem 3 aqui, né? Tem 3 nesses Sim, dois elementos dentro do parênteses. Por propriedade de isolamento, eu posso jogar eles para fora do parênteses. Vai ficar 3 vezes 8, 24. 24U. Quem que é U? X ao cubo mais 3. X elevado à sétima. Agora, como eu joguei esses 3 aqui para fora, vai ficar x ao quadrado mais 1. Ok? Eu isolei o 3 aqui desse parênteses, ele multiplicou com 8, virou 24. Tá bom? sim. Coisinha que a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Então tá aí. Essa é a derivada, essa é o gelinho. Lembra que a gente tava. Não, isso aqui não é gelinho. Isso aqui é uma parte do gelinho. A gente tava querendo esse maninho aqui, né? Então olha só o que eu vou fazer. Olha só o que vai acontecer. Eu vou apagar e no lugar dele eu vou colocar aquilo ali. Tá acompanhando, não é isso? Sim, sim. Tá. Tudo isso era o nosso mano derivado, né? Ficou multiplicando pelo segundo normal. Agora mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Mas quem que é a derivada do segundo? Vamos fazer 1 a 1. Derivada de x quadrado, 2x. Derivada de 2x, 2. Derivada de 1, 0. Veja, aqui está a explicação daquilo que eu estava te falando. Derivada é uma taxa de variação. Então, qual é a taxa de variação de algo que não varia, ou seja, de um número constante, como o número 1 que estava aqui? A taxa de variação de algo que não varia, obviamente, é zero. Algo que não varia não tem variação, né? Então não tem derivada. Derivada é um sinônimo de taxa de variação. Beleza? Sim. Então tá bom. Espero que você esteja entendendo a lógica aí. Assim, tem muita coisa inútil na faculdade, sabe?
Mesmo que você vá seguir na carreira, mas a derivada com certeza é uma coisa que serve para tudo na vida. Tudo. O cara que sabe usar a derivada para resolver problema consegue até ficar rico. Tipo, eu fiquei rico com derivada, dando aula de derivada. Agora tem que fazer H aqui, ó. H é essa, né? Então, vamos chamar aqui de H. Eu vou pintar aqui, é x à quarta mais 2, né? E a derivada é 4x ao cubo. Agora, olha só, é só jogar aqui a regra. Mas eu tô com preguiça de jogar na regra e eu sei que você sabe fazer isso, né? Claro, vai ficar bem grande, né? Mas daí é contigo, filha. Essa hora você faz. Hein? Bem, Tá bom. vamos para o que interessa, que é a nova matéria de hoje. Naquela sua ficha tem limites, né? Tem muita coisa nessa ficha aqui. Tem algo que tu queira fazer especificamente dessa ficha? Ó, Porque, diga, tem bastante coisa que eu não tenho tanta dificuldade. Que Quando eu tava fazendo na prova, consegui fazer até que tranquila. Só que eu só tenho que treinar, né? Porque eu demorei muito para pegar o ritmo. E eu só preciso fazer exercício. só um Mas o que eu não segundo, entendi direito. Tá bom. só um segundinho, tá? Desculpa, deu um problema técnico aqui no PC. Você estava falando sobre conseguir fazer uns exercícios e outros não. E daí tinha Isso. alguns que você queria ver especificamente. Qual que era? Isso. É porque eu não sei quanto eles dependem de matérias mais básicas, que talvez eu não esteja 100%. Mas principalmente do 4. O 4, assim, eu não entendi, não entendo. Eu até entendo. O meu problema é que eu até entendo na hora que eu vejo a explicação, mas depois na hora de fazer eu me perco. Maravilha, isso que você falou é delicioso para os meus ouvidos, sabe por quê? Porque é assim que eu trabalho. Se eu ficar simplesmente resolvendo os exercícios aqui, vai parecer fácil para você, todo mundo sai feliz da aula, ninguém aprende nada. Então, por isso que eu gosto de passar vocês, fazer vocês passarem sufoco, tentar resolver a questão e não conseguir. Tá, vamos lá. Tá mandando fazer uns esquemitas aqui. Tá, tá falando para fazer esse f de x, que é f da f de x. Isso. Isso aqui a gente chama de função composta em português, não sei como é em inglês. Ou seja, uma função dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra. Não tem segredo. É só ir colocando os numerozinhos dentro um do outro, aí já vou te mostrar. O problema é que ele não está pedindo só isso, né? Se fosse simplesmente jogar os numerozinhos dentro da função, é a mesma coisa que a gente faz no ensino médio, mas ele quer coisas associadas à derivada disso, né? Sim. E como você pode ver, essa função, primeiro, a gente nem conhece a função, né? Ela só está escrita de um jeito assim meio abstrato, genérico aqui pra gente, né? Mas, quando a gente tem uma situação como essa, é como se fosse a regra da cadeia, né? Porque o que é a regra da cadeia na prática? Não é tipo, tu tens uma função, que era um f de x, toda zoada, sei lá, elevada a um número. Daí eu digo que o u é essa parte zoada. E daí tu tem uma nova função. Tipo, uma função de uma função, entendeu? Porque o que é esse u na prática? Não é uma função de x? Digamos que seja aqui x ao cubo mais 3 elevado a 8, né? Tipo o que eu estava trabalhando antes. Quando eu chamo de u a parte de dentro, esse meu u é uma função de x.
né? Eu não coloco para evitar, né? Confusões com vocês, mas é uma função de x. Então, daí eu pego e falo assim, f de u, né? É isso que eu estou fazendo desde a nossa última aula, certo? Mas o que é uma f de u? É uma f de uma função de x. Ou seja, uma função dentro de outra função, certo? Certo. Entendeu o que eu fiz aqui? Tipo, eu não estou fazendo conta ainda. Eu só estou te mostrando que a gente já trabalhou com isso e você nem percebeu, sacou? Colocando uma função dentro da outra. Pegou a ideia? Acho que sim. Tá. Agora que a gente, veja, você já trabalhou com isso, então não tem segredo nenhum. Agora é só entender como aplicar isso para o nosso caso. Se a gente quer fazer a derivada disso, e tem função dentro de função aqui, então nós vamos ter que utilizar a regra da cadeia. Utilizar a ideia da regra da cadeia, porque quando isso apareceu, foi regra da cadeia. Ou seja, isso que a gente está fazendo tinha a ver com a regra da cadeia, que é a derivada. Então vamos ter que fazer regra da cadeia nessa coisa aqui. Tá bom? Então, quando tu olhar para esse negócio, tem que saber. Vou precisar fazer a regra da cadeia. Se aparecer na tua prova, tu vai ter que ter isso em mente. Agora, vamos lembrar da regra da cadeia. Pô, não sei nem por que eu apaguei. Qual que era o próximo passo depois que eu fazia isso, né? Eu não fazia um negócio assim, ó. A derivada que eu queria era igual a uma derivada vezes outra derivada? Sim. Perfeito? É o que nós vamos ter agora também. Acontece que esse U, no nosso caso, vai ser essa F também. Ou seja, de novo, a gente está fazendo regra da cadeia. A gente só precisa entender como é que funcionou, né? Beleza. Tendo em vista isso, vamos aplicar para o nosso caso agora. Quando a gente está falando desse cara aqui, que é a f de x, que é igual a f da f, como é? Da f de x. Perceba o que está acontecendo. É uma função que foi colocada dentro de outra função, ou seja, no x, não era para ter um x aqui dentro? Afinal de contas, isso é um f, né? Dentro da barriguinha do f sempre tem um x. Tipo aqui. Só que em vez disso tem uma outra função. E a mesma coisa aqui na outra. Se a gente não estivesse falando de derivadas, o que seria isso na prática? Vamos pensar o seguinte. Vamos dizer que a f de x é uma função tipo x ao quadrado. Sei lá, x ao quadrado mais 1. Estou só supondo uma situação. O que seria a f da f de x? Seria, no lugar do x, colocar f de x. Então, em vez de x ao quadrado, vai ficar f de x ao quadrado mais 1. Tá vendo? Isso é uma função composta. É você colocar uma função no x da outra. Beleza? Acho que sim. Note, eu estou repetindo a função, mas poderia ser outra função. Ah, quero colocar g dentro. Pode ser. Não tem problema. Mas aqui ele está mandando repetir. Bem, quem é f de x? F de x é isso aqui. Então ficaria x ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1. Note. Isso aqui era x. Agora virou a f de x ao quadrado, como deveria ser. Função composta é isso. Claro, nesse caso a gente conhece a equação da função. No caso do problema aqui a gente não conhece. Então tem que deixar esse problema de uma forma mais genérica. Como é que vai ser? Vai ser regra da cadeia. Vamos pensar, lá na regra da cadeia sempre tinha a derivada da primeira função, né? Era df du, eu colocava. Então aqui eu vou deixar assim, ó, a derivada dessa parada toda. Derivada da primeira função. Então coloquei no símbolo du, né, df du, coloquei no símbolo de derivada de apóstrofe, porque nesse caso é mais interessante, uma vez que eu não quero ficar definindo novas variáveis, até porque eu não conheço a função. Então eu vou ter que deixar no símbolo genérico aqui do apóstrofe. Então beleza.
Vamos lembrar da regra da cadeia. Sempre tem uma derivada na frente da função mais geral. Depois vem uma derivada da função de dentro, né? Essa aqui é a função de dentro, no caso, é a u. Então vem a derivada da u aqui. Quem que é a função de dentro? A função de dentro é isso aqui tudo. Tá dentro da f, certo? Então, ela vem multiplicando aqui, mas quem é a derivada dela? Que nem na regra da cadeia. A gente pega a derivada do u. Muito bem. Agora, bem, veja que essa regra da cadeia ainda envolve mais um cara ali dentro. Mais uma f. Então vai ter que ter mais um multiplicando. Note que quando eu te ensinei a regra da cadeia, normalmente, né, nos exemplos que eu dei, todos foram assim, né? Eu precisei de uma substituição só para resolver os problemas. Mas poderia acontecer de precisar de mais uma substituição. Por exemplo, se isso aqui fosse tivesse uma raiz ainda aqui, um ln, sei lá. Simplesmente chamar de u não resolveria meu problema. Eu teria que fazer mais uma substituição. Esse u na oitava, eu poderia chamar ele de v. Daí, beleza. A gente sabe quem que é a derivada do ln de v. Ou seja, a regra da cadeia me permite eu ficar encadeando derivadas sem parar. De fato, a gente precisaria de um pouco mais de exemplos de derivada pela regra da cadeia para conseguir entender bem esse problema. Mas nesse primeiro momento eu só quero que tu entenda a lógica da regra da cadeia, que é uma derivada dentro da outra até não ter mais função para derivar, sacou? Tipo agora, eu estou derivando essa aqui de dentro, a f de x que já não tem mais ninguém dentro da barriga. É simplesmente o x. Percebeu? Eu tinha essa função aqui com 3 f's, derivei o primeiro, igual a regra da cadeia. A gente sempre multiplica depois pela derivada de quem está dentro, tipo u, como se isso aqui fosse o u. Só que tem um cara dentro do u. Então é tipo a derivada do v. Ó a derivada do v aqui. Beleza? Então, eu acho que você pegou a ideia de ficar derivando, né? Muito bem. Agora, como é que nós vamos resolver isso? De uma forma bem tranquila. Por quê? Porque o enunciado falou para nós algumas coisas, né? Veja só. O enunciado falou essas coisitas aqui para nós. Em especial do número 2, né? Quando o x é 2, a f de x vale 2 e a f' de x vale 1/2. Tá vendo? Sim. Então, vamos lá. Pela lógica, a gente tem o seguinte, que a f de 2 vale 2. Então, a f da f de 2 é igual ao quê? Bem, esse cara vale 2. Então, também é 2. E a f da f de 2 é igual a f da f. Quanto é que vale isso aqui? 2. 2. Certo? Isso. 2. Quanto é que vale f de 2 mesmo? 2. Então, isso aqui vale 2. Belezas? Sim. Então, maravilha. Agora que a gente entendeu isso, perceba que nós não temos exatamente, né, isso para resolver aqui, mas temos algo próximo. Deixa eu pegar aqui. A gente já viu que essas funçõezinhas vão dar tudo 2. Então, por exemplo, isso aqui dentro é 2. Isso aqui também é 2. E a gente quer quando o x é 2. Então já dá para trocar esse x aqui por 2 também. Certo? Certo.
Veja, o enunciado também falou pra gente qual é o valor da derivada quando é 2, né? Tu percebeu que eu troquei os carinhas ali de dentro devido a essa lógica que eu peguei aqui, né? Sim. Tudo 2. E ele falou pra nós aqui que quando a f de linha é 2, a resposta é 1 meio. F de linha 2, F de linha 2, F de linha 2. Então é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Ou seja, 1/8. Que louco, né? Percebeu o que a gente acabou de fazer? A gente conseguiu chegar no valor de uma derivada sem saber a equação. Sim. Interessante, né? Então, vamos revisar. Porque eu vou te pedir uma parecida. Olha só como eu sou malvado. Tá bom. Deixa eu só já te mandar ela pro forno aqui. Cria uma questão parecida e resolvo, porque ninguém é de ferro, né? Eu quero ver a resposta. Ó, ele deu algumas informações interessantes aqui, falou da f de x, que é uma função derivável, blá 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 blá. Daí ele falou que existe essa função zona, f zone de x aqui, que é f da f da f de x. Tu já entendeu a ideia da função composta? É colocar uma função dentro da outra. Beleza. Se fosse só colocar número dentro de número, tava tranquilo. Só que ele quer a derivada. Mas essa ideia de função uma dentro da outra, a gente já conhece bem da regra da cadeia. Uma função dentro da outra, dentro da outra. Aí, ó, dentro da outra. Função dentro da outra, ln. Ou melhor, regra da cadeia. Ok? Então eu só dei um exemplinho aqui de como funciona a regra da cadeia, só te lembrando que a regra da cadeia é a derivada, vezes a derivada de quem está dentro. Se tivesse outro dentro, também multiplicava. Se tivesse outro dentro de quem está dentro, também multiplicava pela derivada dele. E assim sucessivamente, certo, Isa? Sim. Poderia ficar fazendo aqui até o infinito. Se tivesse infinitas coisas uma dentro da outra, tipo um fractal. Mas deixar isso para um outro papo. Então, o que nós temos é uma função dentro da outra, dentro da outra. Só 3 funções. Daí eu estava te explicando a ideia de função composta aqui, ó. Se tu tem uma função que é, por exemplo, é melhor até trocar a letra aqui para tu não confundir as bolas, né? Vou trocar de G por G aqui. Né? Se tu tem uma função que é uma x ao quadrado, por exemplo, se eu quero a g dentro da g, no lugar do x eu vou colocar a própria g. Eu já sei quem é a fórmula. É uma coisa meio recursiva, né? Ela vai e volta para ela mesma. Mas é o que está acontecendo aqui. Daí ficou desse jeito. Ou seja, a g da g de x é isso. É a g de x ao quadrado mais 1. Show? Beleza. Essa é a ideia de função composta, uma função dentro da outra. Agora a gente vai juntar essas duas ideias, a da regra da cadeia e da função composta, para resolver o problema. Como a nossa função é uma função dentro da outra, tipo, aqui é uma f de u, só que dentro desse u tem um vzinho, uma função dentro da outra. Pela regra da cadeia, é a derivada da primeira, a derivada de quem está dentro, e a derivada de quem está dentro de quem está dentro. Sacou? Sim. Muito bem. É tipo uma matriosca. Tu sabes o que é uma matriosca? Não. Nunca foi na Rússia? Matrioscas são aquelas bonequinhas que ficam uma dentro da outra. Eu sei, sim. Então, beleza. Então tá aí. Agora, nós temos, então, que verificar algumas coisas, né? Por exemplo, poxa, quem que é esse cara dentro do colchetão aqui? Se eu soubesse quanto vale isso aqui dentro, né? Seria legal. E eu sei quem vale isso aqui dentro, porque eu conheço a ideia de função composta, expliquei lá em cima. É uma função dentro da outra. Então, eu joguei 2 ali, deu 2. Daí, quando eu jogo aqui o f de 2, eu já sei que f de 2 vale 2. Então f de 2 vale 2. Aí é tipo, é até ruim de eu explicar porque são sempre os mesmos números, mas tu tá entendendo a ideia, né? Sim, eu tô. Tá, é meio recursivo, vai e volta pro mesmo cara, parece um maluco falando. Mas se tu acompanhar os meus rabiscos aqui, vai dar tudo certo. Daí uma vez que eu entendi que o f de 2 é 2, eu joguei aqui na função da função da função, deu 2, deu 2 de novo, deu 2 de novo, deu 2 de novo. E daria 2 para sempre, né? Tá, mas por que eu fiz isso? Porque eu precisava substituir isso aqui pelo seu valor numérico e isso aqui também.
Porque o problema me pede quem que é a derivada no 2. E por sorte, apareceu 2 aqui também. Então veja, né? Um tanto quanto que a pessoa tem que ter uma visão assim a longo prazo. Ou torcer para que no final apareça, ali na regra da cadeia, um valor que eu conheça, um dos que estão na tabela. Por sorte deu isso, né? Poderia não ter dado? Poderia. Mas é claro que o professor criou essa questão para dar, né? Então, beleza, esse você sabe, estão na tabela, dá 1/8. Show? Boa ideia? Sim, Tá, então o meu exercício é bem parecido com o seu. Deixa eu ver se o. Eu acho que ele não comeu bola. Às vezes o chat GPT faz caquinha. Não foi dessa vez. Eu vou te enviar o que eu fiz, tá? tá bom. Pronto. I go to bed, the bathroom. Just a second. Tá bom.
Quando terminar ou você achar que não consegue continuar, manda foto, tá? Tá bom, é que eu tô muito perdida. Bem, você precisa só disso aqui, ó. Você vai começar a partir daqui, sacou? Sim, eu vou organizar desse jeito também aqui. Sim, daí depois você vem para essa parte. Você vai colocar uma dentro da outra. Vai ver quais são os valores que dão, utilizando a tabela. Aqui nessa não vai ficar repetindo. Sim, é por isso que eu tô em dúvida. Mas tá certo? Se não repetiu, tá certo, beleza? Confiança.
Olha, mandei, acho que foi. Vamos ver, senhorita. Estou gostando do que estou vendo. Porque a sua resposta está certa. Agora vamos ver se o caminho para chegar nela dá certo. Tá bom. Tá. Daí você jogou ali. Que é isso aqui? É um 2? Que número é É, esse? Nossa, é um não tem 2. borracha aí no seu aplicativo? Eu esqueci. Tá doido. Tá bom, é isso mesmo. Parabéns, ó. Viu como você consegue? Sem eu ajudar ainda por cima. Tem mais alguma questão? Então, aí tem as variações dessa, né? É? Ah, sim, a B e a C, claro. Vamos ver aqui. Ah, fala sério. That's the same thing. Se a gente quisermos a derivada do G, vai ser quem? Vai ser a derivada de quem tá fora vezes a derivada de quem tá dentro, vezes quem tá dentro de quem tá dentro. A derivada de quem tá dentro de quem tá dentro, certo? Tô só seguindo a mesma lógica que você me apresentou agora há pouco. Concorda comigo? Sim. Fazendo nada além disto. Agora, como é que resolve isso? Bem, quem que é a derivada do cosseno, né? Eu não sei se você tem Ah, uma tabela de derivadas. Você tem? eu tenho. Peraí, eu acho que isso aí eu tenho anotado. Deixa eu só Você não achar aqui decorou onde tá. ainda? Não, Derivada do cosseno mas e do é seno tem que saber de cabeça, filho. cosseno, seno. Do cosseno é o menos seno ou Exatamente, não? menos seno. Ah, Muito tá. bem. Então, o que que a gente pode pôr aqui? É, bem, vamos entender, né? Ele quer saber quem é a derivada quando x é zero. Você acabou de me falar que a derivada do cosseno é menos seno. Beleza. Então é menos seno desse carinha aqui dentro. E elevado a zero. Certo? É, Sim, show. Mesma coisa aqui, né? Quanto é que é e elevado a zero? é um. Exato, qualquer coisa elevada a zero é um, isso mesmo. É, ah, tá, e tem um detalhe, né? Sempre que a gente está derivando, né, a derivação, ela vem antes da aplicação do valor, por um motivo óbvio. Se eu for fazer a derivada disso aqui, dá zero, né? E isso é um número é constante, a derivada de constante é zero. Então, óbvio que eu estou derivando primeiro, mas a questão é o seguinte: você sabe quem que é a derivada da NX que estava aqui? Não. Então, olha na sua tabela. Ah, do E sobre X. Isso, quem que é a derivada? É só E, não é? Não, é E Ou sobre não? X. Repete, Ah, tá bom? tá bom. Então, ó, onde não tem o apóstrofe, eu já derivei. Então eu derivei aqui, deu o próprio na x e agora eu joguei o zero. Tá bom? Aqui eu não derivei ainda. Aqui já não tem mais o apóstrofe. Tudo certo? Sim. Deixa eu abrir o portão aqui pro meu palpito.
Tá bom, então agora falta pouca coisa, né? A gente já encontrou um monte de uns, né? Ah, porque tudo que está elevado a zero é 1, né? Então dá para fazer essa substituição aí. Agora veja só, né? A gente sabe quem que é f de 1, concorda comigo? Sim, tá na tabelinha. Tá na tabelinha. É π. E a derivada em 1 é 9. Então vai ficar menos o seno de π vezes 9. Quanto que é o seno de π, você sabe? Não me lembro. Ô, louco. Memória da Dória Aventureira. O seno de π é 0. Se você não lembra disso, bem, você pode usar a calculadora na prova, né? Não. Eu recomendo que você decore o círculo trigonométrico, né? Uma forma de decorar. É. O seno é sempre o valor em y, o cosseno em x, e π é sair daqui e vir para cá, né? Então Uhum. note que quando eu pego essa reta aqui, que por exemplo significaria o valor dos coisos, abestado, o seno aqui é 0, né? Ele não tem altura. Sim. Aqui ele teria alguma altura, né? Uma projeçãozinha. Aí tu teria algum valor ali, ele não tem valor. Então o seno é 0, o cosseno é menos 1. Pegou a ideia? Sim. Então dá 0, 0, 0. Vamos para a próxima. E aí, como é que faz essa? Mesma ideia, né? Tá. Regra da cadeia de novo, derivada de quem tá dentro, né? Tipo, se liga. A derivada vai ser a derivada de quem tá fora vezes a derivada de quem tá dentro. Se tu entender a regra da cadeia, tu entendeu tudo. Agora é só fazer esse negócio aí. Bem, vamos aos poucos. Vamos derivar esses carinhas aqui de dentro que são mais tranquilos, né? Hoje a gente se preocupa com o F' lá. Né? Quem são esses caras aqui? Eu quero derivar esses caras, né? Então eu posso pensar que o D, pela regra de derivação, eu posso fazer a derivada de cada um separadamente, concorda comigo? Sim. Vou abrir a porta ali pro meu pai, só um segundo. Tá, continuando aqui. Tem que segurar. Isso. Então tá bom, você sabe quem que é a derivada do x ao quadrado, né? Então, caio 2x aqui. Agora, quem que é a derivada desse cara, né? A derivada da f ao quadrado de x. Regra da cadeia, de novo. Ó, é regra da cadeia. Tu não entender a regra da cadeia, vai dar ruim. Caio 2, certo? Certo. Da tua função 2 menos 1, ou seja, o próprio 1, ou seja, nada. Derivada de quem tá dentro. O próprio f de x. De quem tá dentro do quê, professor? Bem, de quem tá dentro do quadrado aqui, sacou? Ah, tá. Faz todo o sentido do mundo isso aqui que eu acabei de fazer? Pô, o negócio Faz, tava ao quadrado, é acho. tipo uma regra do tombo, não é? É tipo a regra do Sim. tombo, regra da cadeia.
Eu vou te ensinar uma coisa, assim, que talvez ela vai ficar meio off, mas é o seguinte, imagina o seguinte, digamos que você tem uma função que seja uma outra função elevado a n. A gente fez isso o tempo todo quando estava fazendo regra da cadeia, né? Era uma função feia elevada a um expoente fracionário, por exemplo. Daí eu te mostrava todo aquele passo a passo da regra da cadeia, certo? Só que tem um jeito mais rápido de fazer. Que é tipo a regra do tombo. Cai o n, g na n menos 1, vezes a derivada de quem está dentro, né? Do g. Isso aqui é a mesma coisa que fazer a regra da cadeia, só que de um jeito mais rápido. Foi o que eu fiz aqui. Fiz a regra da cadeia, né? Só que eu fiz mais rapidinho. Né? 2 menos 1, derivada de quem está dentro. Beleza? Beleza. Tá entendendo, né? Tá pegando a ideia, né? Sim. Tá. Lembre-se que é interessante que você peça pro chat GPT depois criar um problema parecido para você resolver, hein? Sim. Tá bom. Então eu meio que resolvi esse cara. É isso. Agora, tem que fazer isso aqui. Mas isso aqui é fácil, né? Por quê? Porque ele quer o H de um número específico. Ele quer o H do zero. Ele quer o H quando x é zero. Então o que que nós faz, fia? É só pegar, colocar zero. Opa, falei demais. Colocar zero aqui, onde tiver x a gente vai pôr zero. Aqui é zero, aqui é zero. E aqui, essa parte, né, que ainda está com o símbolo de derivada, porque eu copiei lá de cima, eu já posso apagar e colocar a derivada que a gente acabou de obter, né? Sim. E aqui também eu vou colocar zero, aqui zero, aqui zero. E todas essas coisas eu tenho o valor na tabela, né? Daí virou só uma continha de jogar valorzinho na fórmula e encontrar a resposta. Beleza? Sim. Tipo, a partir daqui acabou o cálculo. A partir daqui é só continhas de matemática básica. O cálculo aconteceu, primeiro, em entender que a gente tinha que fazer a regra da cadeia. E a regra de cadeia é a derivada de quem está fora, vezes a derivada de quem está dentro. Fui derivar quem está dentro porque aqui é reconhecível a derivada. A derivada de x quadrado é 2x. E a derivada dessa coisa aqui, regra da cadeia. 2. Sim. Tipo, entre aspas aqui, a regra do tombo, né? Também. Cai o 2, 2 menos 1, derivada de quem está dentro. Acabou o problema, porque agora você sabe quem é o valor de cada um. Show? Beleza? Beleza. Então tá bom, ô, moça. Eu vou fazer o seguinte: eu vou salvar esse negócio aqui, não dá pra gente começar outra, mas eu vou te enviar uma questão parecida, tá? Eu vou gerar aqui, vou ver se é uma questão interessante. E daí eu vou te deixar como tarefa. E daí você pode, não sei que horas é nos Estados Unidos agora, mas você pode fazer quando quiser. E depois você me passa e eu corrijo, tá bom? Tá bom. E note, né? Eu quero que você faça tipo eu. Ou seja, bonitinho um embaixo do outro, né? Passo a passo, sim. Exatamente. Então, vou mandar para você aqui. Quando que é a tua prova mesmo? A minha prova, vixe, É. é, vai demorar umas 2 semanas ainda. 2, Ah, que 3. bom. Então significa que a gente pode fazer mais aulas, né? Então, fale Não, lá. sim, é porque aí tem outras matérias, né? Esse aí é o básico para entender. Agora eu tô na minha aula, tô aprendendo mínimo e máximo e. Derivação Vixe, igual a esqueci. zero, certo? Isso, que Ó, não tô tentando a dificuldade e eu esqueci é, o nome da outra matéria. Mas a não, questão é aproximação essa linear. mesmo, ó. Você vai entender tudo se você entender as técnicas de derivação, tá? Nunca vai aparecer uma função que você não vai conseguir trabalhar se você souber derivá-la, beleza? Outro negócio é a Tá bom. combinação linear, você falou? Aproximação linear. A aproximação linear é a mesma coisa, é uma derivada aplicada, né? Uma equaçãozinha. Se você decorar a equaçãozinha, é só derivar, beleza? Tá bom. Então tá bom, a gente se fala. Tchau, tchau, valeu! Tchau.